sejam bem-vindos à STM Entrevista, que hoje apresenta Edmara Mesono Luciano. Quando falamos em transformação digital e governança colaborativa, estamos diante de uma referência incontestável. Edmara é professora titular da Escola de Negócios da PUC, Rio Grande do Sul, e coordenadora de pesquisa. Edmara é uma verdadeira visionária que ultrapassa fronteiras, com pós-doutorado na renomada London School of Economics, doutorado e mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua trajetória acadêmica também inclui passagens marcantes como pesquisadora visitante na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e na Universidade de Estocolmo, na Suécia. Reconhecida nacional e internacionalmente, Edmara lidera o influente grupo de pesquisa Governança e Sociedade Digital, explorando profundamente como a governança de tecnologia, da informação e comunicação e tecnologias digitais podem reduzir a corrupção e impulsionar governos transparentes e eficazes. Edmara atua também como Mini Track Chair do prestigioso AMSIS desde 2013. É líder do tema de teorias em administração da informação da ANPAD e integra o grupo técnico que discute o modelo de governança de tecnologia da informação e comunicação no governo do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, no STM Entrevista, teremos a oportunidade de conversar com uma mulher que está na vanguarda das transformações digitais na administração pública e que inspira profissionais e pesquisadores a acreditarem no potencial transformador da tecnologia. Preparem-se para se inspirar com Edmara Mesono Luciano. Bem-vinda! Muito obrigada, agradeço a gentil apresentação do meu currículo, é um prazer estar aqui com essa conversa contigo, Sinara, que é uma pessoa que tem levado muito a pauta de inovação em governo adiante, né, e tem sido uma inspiração para muita gente nesse tema. Bom, como professora, o que a gente gosta exatamente de conversar, de trocar ideias, e mais ainda quando a gente pode trazer elementos da nossa pesquisa, né? Ou seja, desses elementos que a gente acabou de coletar dados, ou há um pouquinho mais de tempo, mas que não apenas a gente leu, mas que a gente fez, que é um conhecimento que a gente gerou, e a missão da universidade é essa, né? É compartilhar o conhecimento. Então, agradeço muito pelo convite, é um grande prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, Edmara. Eu quero que tu conte um pouquinho sobre o que tu tem pesquisado e quais são os resultados da pesquisa, sobre quais os grandes obstáculos da transformação digital em governos. Então, eu tenho uma pesquisa de governança que vem de muito tempo, né, de diferentes expressões de governança em diferentes tipos de organizações, né, e esse é um assunto é um tema que me encanta, porque a governança é fundamental para que a gente vá adiante, né? São sempre temas muito complexos, então a governança é o locus de troca de ideias e também que garante que, por exemplo, em termos de gestão pública, a gente tenha mais iniciativas de Estado e menos de governo, né? Ou talvez garantir seja muito, muito forte, né? Mas ela é fundamental para que a gente tenha mais e mais mudanças que se mantêm nas diferentes gestões. O principal foco da minha pesquisa é em transformação digital, governo digital, governança colaborativa e cidades e comunidades inteligentes. Então, eu, como professora e pesquisadora de uma área de administração, em cidades e comunidades inteligentes, eu abordo mais aquelas dimensões relacionadas a governos inteligentes e a cidadãos inteligentes, né? E há algumas facetas das outras dimensões, porque quando se fala em cidades inteligentes, a gente está falando de um tema multidisciplinar que tem muitas outras áreas de pesquisa debruçadas desse tema, né? Cidades inteligentes demanda conhecimentos de diferentes áreas de pesquisa, então a minha abordagem é mais em cidadãos e em governos, e principalmente nessa interface que é tão importante, né? Que a gente já tem muitos avanços no Brasil,
mas que sempre temos novos desafios, né? Então, a minha pesquisa, ela está centrada nesses temas e, mais recentemente, a resiliência das cidades, né? Que é um tema que eu já vinha trabalhando, mas depois, né, de todas as nossas enchentes e também observando situações similares em vários outros países, né, aqui pertinho Argentina, na Europa, Espanha, Áustria, enfim, um processo de mudança climática global, então, mais recentemente, resiliência dentro do contexto de cidades e comunidades inteligentes. E, Edmara, como que o uso de tecnologias digitais pode melhorar ou evitar a corrupção? Bom, a gente tem várias camadas nisso, né? Corrupção é um comportamento humano, né? Condenável, sem dúvida nenhuma, mas que envolve diferentes buscas de benefícios, né? Nem sempre apenas benefícios financeiros, né? Mas também benefícios de posições, enfim. Então, a tecnologia, ela tem um papel extremamente importante porque ela força o processo a se comportar de tal forma, né? Então, dizendo de maneira prática, o sistema só aceita determinados campos, então, se não são aqueles campos, eu não consigo fazer uma submissão, no caso, enviesada, né? Porque o sistema, ele já inibe uma série de comportamentos, né? Mas a gente precisa da governança e da mudança de comportamento, porque, por exemplo, pode ser que algum ator público acabe aceitando algum processo fora do sistema, né? A gente sabe, por exemplo, que em processos administrativos tem muitos fãs, mas, para usar uma linguagem dos nossos tempos, tem muitos haters, né? Então, os agentes públicos, eles não podem aceitar processos fora do sistema, né? E claro que quando a gente fala de corrupção, a gente precisa pensar em mudança de cultura e também na mudança de cultura do ator privado, né, que tem muitos momentos de corrupção, elas acabam vindo por motivação do agente privado. Né? A gente tem no Brasil, e aí Brasil é um pouco genérico, né, mas em termos de governo federal, em termos de governo estadual também, muitos municípios do Rio Grande do Sul que tem um governo digital de um nível muito bom, né? Então, que tem avançado significativamente na digitalização dos processos, em pensar serviços do zero de forma digital, tá? Então, a tecnologia, ela tem um papel fundamental para evitar esses caminhos alternativos para fazer algo, né? E, bom, também a gente tem no Brasil muita análise técnica, né, contra a corrupção, e eu me arrisco a dizer que o nosso nível de corrupção é menor do que, por vezes, a sociedade percebe, né? Por vezes, os comentários, especialmente em redes sociais, parece, né, dar a entender que a gente tem uma corrupção 100% endêmica. Né? Eu sugiro para quem tiver mais interesse no assunto, consultar o Corruption Perception Index, que é gerado, mantido pela Transparência Internacional, e ali a gente pode entender quem tem um nível menor de corrupção do que nós, o que tem feito, quem tem um nível de corrupção maior, e o Brasil está ali mais ou menos na metade, né? Então, pode ser um índice que ajude a entender um pouco mais, baseado em indicadores, qual tipo de corrupção a gente tem mais, né? E em que ponto, em que posição, sem dúvida nenhuma, o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, como aparece muitas vezes nas redes sociais, né? Que isso está muito associado à nossa, por vezes, exagerada visão negativa de nós mesmos, né? Do brasileiro, do gaúcho, por vezes nós somos os nossos maiores críticos, né? Pelo menos deu uma trancadinha.
Eu quero te perguntar sobre a liderança feminina na tecnologia da informação e comunicação. Como tu vê o papel da mulher nesse mundo de projetos de governança e tecnologia da informação e comunicação? Sem dúvida, é extremamente importante, né? No mínimo tão importante quanto o papel dos homens. É importante que se continue na gestão pública, nos governos, enfim, nas diferentes manifestações da gestão pública, com iniciativas de ESG, com trabalhos que permitam, que incentivem o respeito, né, a diversidade de gêneros, e, em geral, a mulher ela tem uma visão mais ampla, né, e o homem tem uma visão um pouco mais focada, então essa combinação ela é extremamente importante. Tá? Por exemplo, inclusão digital, pensar em pessoas que não têm acesso à tecnologia ou que não sabem usar. Em geral, isso é um assunto em que a chamada sensibilidade feminina, né, que é uma análise mais ampla de variáveis, em geral, esses temas são beneficiados com a presença de mulheres na discussão, na execução desses projetos, na criação de políticas públicas que considerem mais e mais os diferentes perfis. Tá? A gente não pode, por exemplo, confundir quantidade de linhas de telefonia celular no Brasil com pessoas com acesso ao smartphone, com condições de usá-los e com conexão Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, enfim, né? A gente está longe de 100% da população em condições de fazer isso, né? Então, por exemplo, quando se fala em governo na palma da mão, a gente precisa considerar que nem em todas as palmas repousa um smartphone com capacidade para baixar muitos aplicativos, com velocidade suficiente de acesso à internet, de processamento. A gente precisa considerar que nas palmas das mãos de muitos brasileiros está apenas o acesso 3G ou 4G, pré-pago, que é o mais caro do mundo, né? Então, a gente ainda precisa trabalhar na inclusão digital, no aumento da literacia digital, que vai nos ajudar a reduzir a presença de fake news, né? Porque a literacia digital é as pessoas entenderem, se apropriarem, interpretarem o que estão lendo. Então, em geral, a presença da mulher vai trazer mais variáveis nesta discussão. Excelente. E na continuidade dessa fala sobre a liderança feminina, o que é o conceito de governança colaborativa? Eu queria que tu nos esclarecesse e também falasse um pouco de letramento digital, literacia digital. Claro. A governança colaborativa, ela se insere no conceito, no contexto, na lógica de governo aberto. Tá? Os problemas são cada vez mais complexos, cada vez mais intrincados, com muito mais variáveis. Então, numa perspectiva de governo aberto, os governos estão dizendo: ei, sociedade, eu reconheço que eu não consigo mais fazer tudo sozinho, né, em termos de governo. Eu preciso que você participe, você, sociedade. Né? Então, o movimento de governo aberto, ele trata dessa abertura governamental para a participação de diferentes atores da sociedade civil organizada e também do cidadão individualmente, né, por meio de processo de participação. A governança colaborativa, ela entra em um cenário em que se tem problemas muito complexos que se chamam, né, internacionalmente de wicked problems. A gente não tem uma tradução direta no português para wicked. A tradução mais próxima disso seria problema perverso. Os problemas perversos, ou wicked problems, são aqueles que têm resolução muito complexa, que por vezes não há uma solução, mas apenas uma forma de atenuar o problema, e que soluções definidas hoje, daqui a pouco, podem trazer um efeito rebote.
ou seja, a solução de hoje pode ser parte do problema de amanhã, né? Talvez a gente possa citar nas cidades, por exemplo, a batalha com catadores de recicláveis, né? Que tem muitas camadas, né? Tem a camada da limpeza da cidade, da proteção da cidade, mas tem a camada também social, de milhares de pessoas que fazem disso o seu sustento e que contribuem para a cidade, então não são decisões simples, né? Se impede completamente que pessoas, eu prefiro até o termo coletores de recicláveis, né? Façam o seu trabalho, a gente vai ter muitas pessoas sem renda nenhuma, então não dá para simplesmente impedir. O que a cidade vai fazer para que essas pessoas tenham condições de continuar tendo renda, né? Se não emprego, mas que tenham renda, né? Então, são trade-offs, né? É um balanço difícil de buscar. E aí, a governança colaborativa, ela é uma lógica diferente e também um método para chamar todos os atores envolvidos. Então, continuando nesse exemplo, a gente vai ter, obviamente, a gestão da cidade nas suas mais diferentes ações, né? Executivo, legislativo, judiciário, né? Dentro do que se tem de representação nas cidades, então, Ministério Público representando os interesses da cidade, grupos de catadores, representação de empresas que compram os recicláveis, porque afinal essas empresas elas precisam dos recicláveis para atender regras mínimas de uso de produto reciclável, tá, nas diferentes indústrias. Então, a gente precisa chamar os atores de toda a cadeia de recicláveis. Mas não é tão simples assim, né? Por exemplo, vamos imaginar que numa sessão tenha um secretário de Estado, um representante da Braskem e um representante de coletores de recicláveis. A gente precisa garantir que o catador de recicláveis ou o coletor de recicláveis consiga ter voz. Porque não quer dizer que a gente forma uma comissão com representantes de diferentes lugares e isso vai funcionar automaticamente, né? Pode ser que representantes de instituições mais legitimadas consigam ter mais voz. Então, a gente precisa, na governança colaborativa, criar alguns mecanismos, algumas estratégias para que todos tenham voz de maneira similar, né? Claro que sempre numa comissão vai ter pessoas que falam mais e outras que falam menos, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que não adianta, neste exemplo, chamar representantes de cooperativas de coletores de recicláveis se a gente não cria estratégias para que eles consigam se manifestar na mesma medida, em forma similar, etc., e participar de fato da discussão. Tá? Então, a governança colaborativa é isso, ela é uma forma, digamos, co-criada de uma nova política pública ou da resolução de um problema ou do endereçamento de um problema que considere os representantes dos diferentes grupos impactados, ou seja, dos stakeholders, né? Então, é isso, ela é uma maneira, digamos, contemporânea de discutir problemas complexos envolvendo todos os atores públicos, privados e a sociedade. Excelente. E essa necessidade de organização, a tecnologia traz muitos benefícios para que haja essa possibilidade de registro e participação, né? Como é que tu nos trazes, como que tu vê esse uso da tecnologia para a participação? Então, em termos de governança colaborativa, nós temos muitas tecnologias que podem ajudar nessa discussão, né? A gente mais e mais, depois da pandemia, tem dificuldade de fazer só reuniões presenciais, tá?
Então, a gente faz uso da tecnologia, mas não apenas para uma conversa síncrona online, como estamos fazendo aqui, mas, por exemplo, usando sistemas de tomada de decisão em grupo, de votação, né? Então, usando sistemas que vêm da própria participação social, dando um tempo para que os determinados grupos participantes e stakeholders registrem suas propostas, para que tenha votação de proposta, né? Ou seja, fazendo com que as pessoas façam uma decisão à distância ou que encaminhem muito essa decisão, né, de maneira a ter poucos encontros presenciais. Tá? E aqui é importante falar de toda a experiência do Brasil e de Porto Alegre em participação social, né, com 35 anos de criação do orçamento participativo, que hoje tem algumas variações, como a consulta popular, então a gente tem menos possibilidade, por exemplo, de reunir representantes de um bairro presencialmente para ver o que é mais importante. Então, a tecnologia é fundamental, desde grupos de WhatsApp para fazer a discussão, né? E o WhatsApp para o brasileiro ele né, muito alinhado à nossa forma mais informal de comunicação e de discussão. Então, desde grupos de WhatsApp até sistemas de tomada de decisão em grupo para encaminhar essas decisões, né? E aí a gente tem uma experiência fantástica em participação social ou participação popular, que a governança colaborativa faz uso, né? Porque a governança colaborativa é uma forma de participação social, só que com um método para garantir participação de grupos minoritários, por exemplo. E agora, Edmara, para a gente falar um pouquinho de visão de futuro, como que tu enxerga as tendências tecnológicas? Qual é a tendência tecnológica que tu considera essencial para acompanhar nos próximos anos a gestão pública? Eu acho que não tem outra resposta a não ser inteligência artificial, né? Ela é a tecnologia com maior potencial de impacto que a gente teve hoje, né? A gente pode considerar, por exemplo, que a gente tem 50 anos de transformação digital no Brasil, porque nos anos 70, quando se começou né, nos governos com folha de pagamento, nas empresas privadas com folha de pagamento, controle de estoque, a sua época isso também foi transformador, né, usando as tecnologias disponíveis no momento. Né? Então, apesar de transformação digital ser um termo mais recente, a gente tem uma experiência de 50 anos de transformação digital no Brasil, e também, se a gente pensar em governo, né, nós temos sistemas que são muito referências no mundo, como as urnas eletrônicas, por mais que tenha todo o debate no entorno, e o debate ele é salutar, ele é importantíssimo numa democracia, né? É importante que se faça a declaração de imposto de renda, a nota fiscal eletrônica, né? Então, a gente tem uma experiência que nos permite fazer um uso da transformação digital para uma série de problemas que até agora não se vislumbrava uma forma de resolver. Tá? Então, algumas questões aqui no sentido de criar capacidades para conseguir fazer a transformação digital usando inteligência artificial. Porque transformação digital é um processo de transformação, de mudança, que envolve a mudança para fora, né, na forma como a minha organização se relaciona, seja com cidadãos, seja com consumidores, mas também é uma transformação para dentro. Eu não tenho transformação digital se eu não fizer a transformação de dentro, tá? Porque eu não vou conseguir mostrar nada transformado se isso não for genuíno internamente, tá?
Então, é importante que a gente trabalhe capacidades para a transformação digital. Então, decisores, e não são decisores técnicos, né? São decisores de áreas fim que consigam identificar os melhores usos da inteligência artificial, né? A gente precisa evitar, por exemplo, a solução procurando problema, porque aí acaba não fazendo um bom uso do recurso público, né? Eventualmente até dá certo, né? Mas por vezes acaba não chegando a algo que resolva significativamente nenhum problema público, né? Então, a preparação do decisor público, não técnico, para entender como usar, onde usar, claro, apoiado pelo seu time técnico. Tá? As questões de uso ético de IA, que também precisam ser consideradas, né, dentro do que é razoável na nossa cultura nacional, estadual, municipal, então não é só porque tem tecnologia que a gente pode fazer tudo que puder, né, a gente vê alguns exemplos vindos de outros países, de muito uso para vigilância, então isso tudo precisa ser muito discutido. Como cada tecnologia, quando surge, a gente precisa discutir, a gente precisa criar as nossas convicções do que funciona para nós, né? Do que é razoável fazer nos nossos contextos, né? E então essa criação de capacidades para uso de inteligência artificial, ela é fundamental. Entender o como usar e sair de comportamentos do tipo é novo, é moderno, né? A gente usa essa expressão, embora o moderno não é algo tão recente, né? Mas enfim, é algo de ponta, vamos usar e depois a gente conserta no caminho. Tá? Ou o comportamento oposto tem muitos riscos, não vamos usar antes que a gente veja isso funcionando. A criação de capacidade, ela vai permitir alguns posicionamentos no meio disso, né? Nem usar sem pensar nos riscos, nem ficar na inação, porque está muito preocupado com os riscos, né? A gente precisa analisar aqui potenciais consequências não planejadas anteriormente, né? Que a gente chama de consequências não intencionais. Então, a gente precisa de formação, a gente precisa de fóruns para discussão, mas precisa passar por uma formação no sentido de entender as possibilidades de uso de aplicação, e manter sempre uma lógica de troca, né? Quem está aplicando, para que aplicou, o que, que fez, como isso pode ser aplicado, enfim, no meu município, no meu estado. Tá? Então, por isso que a criação de capacidades transformativas ou de transformação é tão importante, porque com isso a gente mantém as pessoas com capacidade de transformação. Daqui a pouco a inteligência artificial não vai ser a tecnologia de ponta, vai ter outra, né? Então, a capacidade de analisar onde aplicar, como aplicar, em que momento, ela é fundamental em qualquer tempo. Excelente a forma como tu explica a necessidade da criação de capacidades e a importância das escolas. E eu quero que tu nos fale um pouquinho agora do grande evento que vai acontecer em junho deste ano em Porto Alegre, porque a Escola Superior de Direito Municipal é em Porto Alegre e nós vamos, então Porto Alegre vai ser palco de um grande encontro. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse encontro, enquanto eu acho aqui a página do encontro para apresentar. Exatamente. Então, nesse ano, de 9 a 12 de junho, a gente vai receber a 20ª edição da Conferência Internacional de Governo Digital, tá? Que ela é organizada sempre pela Digital Government Society, da qual eu faço parte do board. Então, essa sociedade de governo digital promove sempre com atores locais esse evento anualmente, e ele vai acontecer pela primeira vez no Brasil, pela primeira vez na América do Sul e pela primeira vez no Sul Global, considerando o Sul Global
político-social, né? Não geográfico. Então, nessa conferência, a gente tá muito honrado de poder receber essa conferência aqui, ter atraído essa conferência para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, né? São várias camadas de nos sentir honrados, com alguns objetivos em especial. Um deles, claro, é trazer o diálogo para cá, para pessoas que talvez nunca participaram do evento, que demorariam muito tempo para participar, né? Sempre que a gente tem um evento internacional, a gente está falando também de custos, né? Então, o evento aqui, ele acaba tendo um custo para quem está no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, mais acessível ainda, e para poder ouvir os principais experts mundiais no assunto. Então, a gente vai ter vários momentos aqui, a gente vai ter palestras de pessoas do Brasil e do exterior, a gente vai ter painéis, a gente vai ter painéis promovidos pela comunidade, né? Então, aberto a qualquer submissão. O prazo já encerrou, mas nós recebemos painéis muito interessantes, workshops, né, que em geral tem uma característica um pouco mais hands-on, mais mão na massa, de uma discussão, enfim, que as pessoas mais podem participar um pouco mais, e a gente tem a apresentação de artigos científicos, porque é um congresso científico, né? A gente sempre faz o diálogo com a prática, mas ele é um congresso científico. Então, a gente vai ter a apresentação de artigos em 23 trilhas, se você puder ir aí no Call for Papers, vão aparecer as trilhas. Então, por exemplo, tem 5 trilhas, se não me engano, que são de transformação digital, tá? Em algum momento aí vai aparecer, né? Aí temos uma outra foto da nossa bela Porto Alegre, né? Então, daqui a pouco vai começar a aparecer aí track 1 aí, né? Então, aí tem a lista de tracks, tem 5 ou 6 de inteligência artificial, tem cidades inteligentes, tem participação, tem desenvolvimento sustentável em governo digital, tá? Tem governança digital, engajamento de cidadãos, engajamento de stakeholders. Então, tem um sortimento grande, né, uma variedade, né, importante de temas dentro do grande tema de governo digital, e os artigos que serão apresentados vão ser nesses temas. Além disso, a gente tem 2 trilhas importantes, se tu puder parar aí, a 23 e a 24. Na trilha 23, a gente recebeu artigos também em português e espanhol. O evento é no Brasil, mas a gente está querendo trazer esse diálogo sobre problemas comuns na América Latina. Então, aqui vai ser uma discussão específica sobre questões da América Latina, artigos apresentados em português, espanhol e inglês. E a trilha 24 é o nosso encontro com os practitioners, né, com a prática. Então, na trilha 24, a gente vai ver artigos mais curtos, submetidos, relatando casos de sucesso ou de insucesso em todo o ecossistema de governo digital. Tá? Então, essa é a nossa trilha mais prática, a 23 é a nossa trilha mais de encontro com os nossos irmãos, tá? E aí nas outras a gente tem, são trilhas mais temáticas. Importante dizer aqui que a submissão de pôster está aberta até 2 de abril, tá? Então, se você puder voltar lá no início e ir em Important Dates, os posters, eles são, né, como o próprio nome diz, um pôster em tamanho A0, né, impresso, com a síntese, mas nessa conferência também acompanha um short paper, um artigo curto explicando o pôster. Então está aberto até 2 de abril, né? Tem um tempinho ainda para submeter,
e se depois puder ficar o meu contato, caso alguém tenha dúvidas sobre como submeter, o que faz sentido submeter, eu me coloco já, desde já à disposição, tá? Então, como uma das organizadoras do evento, né, eu sou uma das conference chairs, né, junto com 2 pessoas dos Estados Unidos e uma pessoa da Polônia, e aí também nós temos 2 brasileiras como program chairs, né, então, mais particularmente na avaliação dos artigos, assim como uma pessoa de Taiwan e uma pessoa da Polônia, né, que o evento do ano passado foi em Taiwan, o do ano que vem foi nos Estados Unidos, vai ser nos Estados Unidos, então sempre tem essa conexão do ano com o ano anterior e com o ano seguinte, né, para a gente ir fazendo uma continuidade do evento para quem tem, enfim, o hábito de participar de tantos quantos conseguir, tá? Então, eu queria convidar também todas as pessoas do ecossistema de governo digital para fazerem a sua submissão de posters aqui, né? E também participar do evento. A gente conseguiu negociar alguns valores mais atrativos, né? Então, quem é aluno em diferentes níveis tem 50% de desconto, mas então, graduação, mestrado, doutorado, mas profissionais, professores, enfim, também a gente conseguiu deixar um valor um pouco mais atrativo para o que a nossa comunidade pudesse submeter, né? Esse é o encontro da comunidade global de governo digital com a comunidade brasileira, e a gente quer muito que tenha muitos brasileiros participando, discutindo, né? Um evento é uma forma de criar capacidades, tá? No evento, a gente aprende, a gente participa de coisas que nos desacomodam, que vão contra as nossas convicções, né? Então, que geram impacto na nossa reflexão por muito tempo, né? A gente, em geral, fica refletindo por muito tempo, então também é uma forma de gerar capacidade, e a gente vai ter aqui as pessoas, né, de maior referência nos seus respectivos temas do mundo todo participando. Então, a gente está muito honrado por trazer esse evento para cá e para discutir como o governo digital sólido, em muito boa posição que a gente tem até agora, tá? Como ele pode ajudar a melhorar a coesão social em termos de tantas discussões em redes sociais de tantos opostos. Então, como o governo digital pode ser fundamental para aumentar a coesão social e para reduzir a desigualdade, né? Que é uma pauta que ainda a gente precisa trabalhar, são pautas muito complexas, né? Aí são os super ou ultra wicked problems, né? Perfeito. E realmente são questões complexas e que demandam muitos saberes, né? A gente fica muito, muito honrado, Edmara, de te ter aqui na Escola Superior de Direito Municipal. O STM Entrevista é esse programa aberto ao conhecimento de pessoas que trazem eventos grandiosos como tu para cá. Obrigada por ter trazido esse evento para cá, que está envolvida em muitos eventos internacionais, está levando o nome do Brasil, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para o mundo inteiro. Obrigada pelo teu trabalho, foi um prazer te ouvir, tu és uma grande professora, e eu abro agora esses minutos finais para a tua despedida e para uma colocação final, assim, como nós, procuradores do município, podemos atuar e melhorar o governo digital como uma plataforma de coesão social e transparência. Essa é uma pergunta muito importante, né? A gente tem sempre uma série de variáveis que podem atuar como barreiras ou como facilitadores para governo digital, transformação digital, para cidades inteligentes, e a legislação, ela seguramente pode ser ou barreira ou facilitador,
Tá? Então, quando a gente fala de um processo de mudança, de inovação, de transformação, a gente se depara com o novo, novos modelos, isso nunca foi tratado antes, como a gente dá um tratamento adequado a esse ponto, tá? Como a gente remove as barreiras e aproveita melhor os facilitadores, tá? Como a gente usa, então, por exemplo, legislação como um impulsionador. Tá? E aí eu vou me repetir um pouquinho, mas eu vou voltar de novo na criação de capacidades, porque a legislação precisa ser modificada para que ela não seja uma barreira, tanto quanto possível ser modificada para que ela seja um impulsionador, né, para que ela seja uma alavanca. Então, tanto a elaboração de políticas públicas, a elaboração de legislação, a aplicação, tá? Então, para que a gente tenha a legislação, todas as normativas, como um ator muito atuante no ecossistema de governo digital, tá? Para que a gente consiga remover isso de barreira quando for, tá? Porque é algo novo que nunca foi tratado, porque não está previsto, precisa ser discutido ou rediscutido, e colocar no lado de facilitador, então, como todas as nossas, o nosso conjunto de normativas pode colaborar para a transformação, tá? Então, é isso que eu consigo entender do papel, né? O papel de vocês nesse cenário, que é fundamental. Muito obrigada, Edmara. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui. E eu espero que a gente se veja na PUC em junho. Estarei lá. Muito obrigada pela tua fala, pelo teu trabalho e por estar aqui no STM Entrevista. Até a Muito próxima. obrigada. Espero, com certeza eu vou te encontrar, né? Como já nos encontramos em eventos anteriores, e também a muitos dos teus colegas, né? E para participar dessa discussão e que venham muitos frutos dessa discussão, né? O evento vai ser aqui esse ano, mas que a gente consiga ali formar outras redes que continuem formar, fortalecer, conectar redes, né? Para que essa discussão continue acontecendo. Muito obrigada, agradeço o convite. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.